Olá, turma, tudo bem? Vamos começar nosso curso de trigonometria por trigonometria no círculo. E aqui vamos definir arcos e ângulos, medida angular de um arco, comprimento do arco e comprimento da circunferência. Então vamos lá? Então, vamos começar com arco de circunferência. Tá? Então, dados dois pontos A e B sobre uma circunferência, como é que a gente define arco de circunferência, né? O arco de circunferência, gente, é cada uma das partes em que fica dividida a circunferência. A circunferência quando a gente toma os pontos A e B, tá? Tomei os pontos A e B. A circunferência fica dividida em duas partes, né? Essa parte aqui a gente pode chamar de AB, essa parte em vermelhinho aqui. E a outra parte, BA, se eu tomar aqui o sentido anti-horário, tá? Então, A e B são chamadas extremidades dos arcos. Se eu tomar o sentido anti-horário, o arco menor fica sendo o arco AB. E a gente pode dizer que o arco maior é o arco BA, né? Se eu tomar aqui como início do arco o B e final o A. Certo, gente? A gente pode, se a gente estabelecesse outro sentido também, a gente poderia chamar aqui, ó, no sentido horário, né? Se tomar o sentido horário com início em A e final em B, podia dizer que isso aqui é o arco AB. Tá? Quando a gente for trabalhar com o círculo trigonométrico, mais adiante, a gente vai definir direitinho quais são as referências que a gente vai utilizar. Tá certo? Então é isso. Aqui basta saber que arco de circunferência vão ser as partes em que ficam subdivididas a circunferência quando a gente toma dois pontos. Como é que a gente mede um arco de circunferência? A medida do arco de circunferência é a medida do ângulo central correspondente a esse arco, né? Vou tomar um arco AB, o ângulo central correspondente aqui é o ângulo AOB. Então, a medida do arco AB corresponde à medida alfa, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um arco aqui medindo 30 graus, por exemplo, eu digo, né? A gente diz que a medida do ângulo ou a medida do arco AB é 30 graus, tá? Se esse ângulo aqui for, o ângulo central for 30 graus, e assim por diante. Arcos com o mesmo ângulo central. Então, a gente pode ter arcos, né, de comprimentos diferentes associados ao mesmo ângulo central. Então, o arco AB e o arco CD estão associados ao mesmo ângulo central aqui, tá? Então, eles têm a mesma medida angular, tá? O arco AB e o arco CD têm a mesma medida angular. Bom, então, para medir o arco ou o ângulo, a gente utiliza grau ou radiano, né, que são as medidas mais usadas aí, e as medidas que com as quais nós vamos trabalhar. Vamos falar sobre grau. O que é grau? Grau é a unidade de medida angular que é obtida quando dividimos a circunferência em 360 partes iguais. Cada uma dessas partes corresponde ao arco de 1 grau. Então, tem uma circunferência aqui, divide em 360 partes iguais. Cada partezinha dessa fica valendo 1 grau. Está aqui de forma ampliada. Tá? Então, uma volta completa são 360 unidades de 1 grau, 360 graus. A gente pode também ter a necessidade de expressar ângulos em grau utilizando os seus submúltiplos, né? Então, a gente pega, se você pegar 1 grau e dividir em 60 partes iguais, você tem 60 minutos, tá? Cada parte fica valendo 1 minuto. Então, 1 grau são 60 minutos. Eu posso também subdividir cada minuto em 60 partes. Então, 1 minuto fica valendo 60 segundos. Cada uma dessas partes que você divide em 1 minuto é 1 segundo. Então, 60 segundos correspondem a 1 minuto. Radiano. Como é que eu defino radiano? Tá? Estou tomando uma circunferência de centro O e raio R. Tá? É importante saber isso. O raio da circunferência aqui é R. O que é o radiano? Dá uma circunferência de raio R e um arco AB dessa circunferência. É o que eu tomei, tá? Para definir o radiano, a gente toma uma circunferência de raio R e um arco AB, tá?
que é um radiano? Um radiano é um arco unitário, um arco de medida 1, um arco unitário de comprimento igual a R. É o arco unitário de comprimento igual a R. Então a gente vai tomar o arco com a unidade de medida correspondente ao raio. Aqui nós temos o seguinte, ó, a gente tem o arco AB, é que quando você retifica esse arco AB, ele fica do tamanho de R. Vamos fazer aqui o movimento ao contrário. Vamos pegar esse comprimento, esse segmento aqui AB, né, de tamanho R, e vamos colocar ele em cima da circunferência e ver quantas unidades de medida vão caber em uma circunferência aqui de raio R. Quantas unidades de medida, onde cada unidade corresponde ao tamanho de um raio, né? Cada tamanho de arco corresponde ao tamanho do raio. Então aqui eu já tenho um tamanho de um raio, aqui seria R, né? Para AB igual a R. Aqui BC também igual a R, CD igual a R, DE igual a R, EF igual a R, FG igual a R. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Temos 6 unidades de tamanho R e mais uma diferença aqui. Então eu tenho 6 vezes R, eu tenho 6,28385 vezes R, né? Esse 6,28 aqui pode ser escrito como 2π, tá? Isso aqui realmente corresponde a 2π. Isso aqui, 2π. Então seria 2π vezes esse raio que é tomado como unidade de medida, né? Se eu estou tomando esse radiano, esse R como um radiano, então uma volta completa corresponde a 2π radianos, certo? Então 2π vezes essa unidade de medida, 2π radianos é a medida do arco de uma volta, tá? Eu tenho uma volta completa que corresponde a 2π radianos. Então a gente pode comparar aqui graus e radianos. Eu tenho uma volta 360 graus e 2π radianos, meia volta 180 graus π radianos e um quarto de volta 90 graus π sobre 2 radianos, tá? Então aí, com essa correspondência entre graus e radianos, a gente pode transformar de graus para radianos e radianos para graus. Vou tomar um exemplo aqui, expressar 210 graus em radianos. Basta lembrar o seguinte, pegando uma daquelas relações, né, que nós mostramos, temos aqui que 180 graus corresponde a π radianos. Se isso acontece, então 210 graus corresponde a quantos radianos? Temos uma regra de 3 simples, respondendo aqui, né, temos que x igual a 210 vezes π sobre 180. Simplificando aí, escrevendo como fração irredutível, temos que x igual a 7π sobre 6 radianos. Ou seja, 210 graus são 7π sobre 6 radianos. Então, transformar de grau para radiano, só usar uma regra de 3, tá? E um exemplo de transformação de radiano para grau. Eu tenho 2 radianos. Quero saber quantos graus correspondem 2 radianos. Então usamos a regra de 3 aqui. 180 graus corresponde a π radianos. Então a quantos graus correspondem 2 radianos? Então x vai ser igual a 2 vezes 180 dividido por π. Eu vou tomar π como 3,14, tá? Então vai ficar 360 dividido por π. E tomei uma aproximação aqui, x o π 3,14. 360 dividido por 3,14 eu achei 114,65 graus. Tá? Eu quero escrever isso aqui como escrever utilizando submúltiplos. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar eu sei que 1 grau corresponde a 60 minutos, né? E 0,65, então essa fração aqui do grau corresponde a quantos minutos? Então x vai ser 60 vezes 0,65, que dá 39 minutos. Então, no total a gente tem o que? 114 graus, que é a parte inteira, 114 graus e 39 minutos, tá certo? Então eu escrevi aí, transformei
2 graus em radianos. Resposta, então, 2 radianos em graus. A resposta, 2 radianos são 114 graus e 39 minutos. 2 radianos, 114 graus e 39 minutos. Tá? Vamos ver mais um exemplo aqui. É um exemplo que é mais corriqueiro, né? Esse aqui, ó, 5π sobre 6 radianos, vamos transformar ele em graus. Aqui eu já coloquei a nossa regra de 3, 180 graus está para π, né? E x graus está para 5π sobre 6 radianos. Resolvendo a regra de 3, né? Eu tenho x igual a 180 vezes 5π sobre 6 dividido por π. Eu cancelo esse π, né? Aqui, na verdade, aqui, nessa passagem aqui, eu multipliquei 6 vezes π, né? Eu vou cancelar esse π com esse π aqui na divisão, vai dar 1. 5 vezes 180 dividido por 6, né? Eu posso pensar aqui, ó, 180 dividido por 6 dá 30, vezes 5 dá 150. Resposta, 5π sobre 6 radianos são 150 graus. Então, utilizei aqui, mais uma vez, a regra de 3. Como alternativa, eu posso resolver isso de outra maneira, né? De outra maneira, eu posso resolver aqui, ó, 5π sobre 6, já que a gente sabe pela nossa correspondência que π corresponde a 180 graus, então 5π sobre 6 é igual a 5 vezes 180 graus dividido por 6. E aí a gente faz a conta diretamente aqui e acha 150 graus, tá? Então esse processo se torna fácil quando a medida do ângulo em radianos está em função de π, né? Toda vez que estiver em função de π, nem sempre vai acontecer isso, mas na maioria absoluta, quando a gente trabalha com trigonometria, a gente sempre escreve os ângulos em radianos aqui em função de π, né? Por causa da questão dos arcos notáveis. Pois é, então aí vimos transformação de unidades. Vamos ver, então, comprimento de arco, que é o comprimento de arco, né? Eu tenho aqui um arco AB, o comprimento é 8 centímetros e o raio é 4 centímetros. E aqui eu tenho um ângulo alfa. Eu tenho aqui, se eu fizer a razão 8 dividido por 4, né? Dividido pelo raio, eu vou achar um ângulo de 2 radianos, tá? Então, o ângulo, eu posso dizer que esse ângulo em radianos é a quantidade, né, de comprimentos de arco 4, né, que existem em L aqui, né? Então, quantas unidades aqui de 4 centímetros existem aqui dentro? Então, é só 8 dividido por 2, são 2 unidades aqui correspondentes ao raio. São 2 radianos. De um modo geral, então, a gente pode dizer que para calcular o ângulo em radianos, a gente pode dividir o comprimento do arco pelo raio. É exatamente o que a gente aprendeu quando definiu radianos, né? Então, se a gente faz o comprimento de arco pelo raio, a gente acha o ângulo em radianos. De onde vem que o comprimento de arco é alfa vezes r. Bom, como é que a gente calcula então o comprimento da circunferência, né? A gente tem um arco, tomando um arco AB aqui, né, de comprimento L, e tomando uma circunferência de comprimento C, né? A gente pode associar o seguinte, né? A gente sabe que uma circunferência ela tem 2π radianos de ângulo. Então, o comprimento do arco AB está para o comprimento da circunferência, né? Assim como o ângulo alfa do arco AB está para o ângulo correspondente referente à circunferência, que é 2π. Tá? Então, o comprimento do arco a gente viu que é alfa r. Resolvendo aqui essa regra de 3, a gente pode achar o C, né? C vai ser alfa r vezes 2π dividido por alfa. Então, o comprimento da circunferência é 2πr, certo? Ou então a gente pode
pensar, né, aqui o comprimento da circunferência como 2πr. Aqui nesse desenho aqui, o que acontece? Eu tenho uma circunferência retificada, né? Eu peguei essa circunferência aqui, retifiquei, ou seja, o comprimento da circunferência corresponde ao comprimento desse segmento AB, certo? Desse segmento de reta AB, que é 2πr, tá? 2πr. A gente pode associar isso com o comprimento, como uma aplicação do comprimento do arco, né, tomando alfa igual a 2π. Né? A gente chega também a essa fórmula aqui. A gente pode se lembrar dessa fórmula aqui, alfa r, que é o comprimento do arco, e aplicar alfa igual a 2π. Pronto, gente. Então, essa foi a primeira parte do estudo de trigonometria no círculo. Vamos nos encontrando aí nas próximas aulas. Então, muito obrigado e até a próxima.